me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você já recebeu uma crítica que te fez questionar tudo o que você pensava ou que estava fazendo? Aquela sensação de desconforto, dúvida ou até mesmo raiva que parece dominar quando alguém aponta algo sobre o seu trabalho ou até mesmo sobre quem você é. Eu sei como é. A crítica, embora inevitável, pode ser algo muito difícil de lidar, seja na vida pessoal ou profissional, ou até mesmo nas redes sociais. Somos constantemente confrontados com a opinião dos outros. E se não tomarmos cuidado, ela pode nos derrubar, nos fazer duvidar das nossas escolhas e até mesmo nos paralisar. Mas e se eu te dissesse que as críticas não precisam ser um obstáculo? Elas podem, na verdade, ser apenas uma oportunidade de crescimento. No episódio de hoje, vamos explorar como lidar com as críticas de uma forma um pouco mais saudável, aprender a crescer com elas e seguir em frente, sem deixar que elas definem quem somos. Se você já se sentiu impactado por uma crítica, ou se quer saber como você pode melhorar sua maneira de lidar com elas, esse episódio com certeza é para você. Você sabe como as críticas podem afetar o seu emocional? Não? Bom, as críticas, mesmo quando feitas com as melhores intenções, podem gerar um impacto emocional profundo em nós mesmos, sabe? Para muitas pessoas, ouvir uma crítica é como se enfrentar num espelho, que reflete algo que elas talvez não estivessem enxergando, ou até mesmo que elas desconheciam delas mesmas, podendo assim afetar também a autoestima e a confiança delas. E por que isso faz com que nos afete tanto, por exemplo? Quando investimos tempo, energia e dedicação em algo, seja um projeto, uma decisão ou até mesmo uma opinião, ela torna como se fosse uma extensão de quem somos. Assim, qualquer comentário que questione o que fizemos pode parecer que na verdade está sendo um ataque à nossa identidade. Por exemplo, eu estou trabalhando num projeto há semanas. Ele se tornou tipo um filhinho para mim, sabe? Sendo perfeito com todas as suas características e partes. É o que ele é para mim. Porém, imagina se quando eu apresentar para o meu time ou para o meu chefe, que inclusive já aconteceu nessa semana, mas não quando eu estou gravando, alguém faça algum comentário sobre ele, que não foi talvez tão criativo ou eficiente para a finalidade da qual foi desenvolvido. É normal que a sensação que eu sinta primeiramente, seja frustração. Até porque não é só o meu projeto que estão questionando, mas sim a minha capacidade e o esforço que eu coloquei naquela entrega. Então, o tempo que eu realmente demorei para desenvolver aquilo. Além disso, muitas vezes as críticas elas tocam em área onde já somos inseguros ou onde temos altas expectativas para nós mesmos, como no exemplo anterior, no qual eu coloco todas as minhas expectativas em relação a esse projeto. Tipo, eu vou ficar decepcionada se alguém criticar. E quanto mais perfeccionista você for, quanto mais crítico você for consigo mesmo, maior será o impacto emocional que você terá ao receber as críticas das outras pessoas, sabe? Por isso, se você acha que não é bom o suficiente em alguma coisa, ou se tiver várias inseguranças em algum ponto, ouvir de outra pessoa sobre algum erro seu pode parecer uma validação dessa insegurança que você já carregava. Por isso é importante reconhecer as emoções que surgem quando somos criticados, pois elas são naturais e fazem parte do nosso processo humano. Algumas reações são bem comuns e incluem, por exemplo, sentir vergonha. Quando a crítica ela é feita em público ou de uma forma totalmente inesperada, é comum sentir-se exposto e vulnerável, como se todos estivessem vendo aquela sua falha, sabe? Aquele seu erro.
Além disso, você pode sentir raiva ou irritação. Muitas vezes, a crítica ela pode ser percebida como uma forma de injustiça, e isso desperta uma reação meio que defensiva, ou até mesmo agressiva. Ela também pode trazer emoções do tipo tristeza ou desânimo, sabe? Algumas pessoas, elas internalizam a crítica como sinais de fracasso. Então, por exemplo, no meu caso, esse projeto, eu demorei muito e muito tempo para fazer. Eu fracassei várias vezes e as críticas, elas me machucavam um pouco, então era natural. E quando a gente valida, né, internaliza esse sentimento de fracasso, pode gerar sentimentos de inadequação ou desmotivação. Além disso, tem um sentimento de defensividade, que é uma tentativa de tentar se justificar ou minimizar o seu erro, muitas vezes como um mecanismo de proteção à autoestima. Quem nunca recebeu uma crítica e na hora ficou pensando, mas será que essa pessoa realmente entende o meu contexto? Mas ela sabe o quanto eu me esforcei? É natural, porque queremos tentar proteger o nosso valor diante dos outros. O peso emocional de uma crítica não depende apenas do conteúdo, mas também da forma que ela é comunicada. Uma mesma mensagem, ela pode ser recebida de maneira muito diferente, dependendo do tom de voz, da escolha das palavras, ou até mesmo do momento em que, a pessoa fez a crítica, sabe? O impacto emocional, ele pode ser maior, dependendo também da relação de quem está criticando. Então, crítica vindo de pessoas que admiramos ou respeitamos tem maior peso, porque a gente valoriza a opinião daquelas pessoas. Da mesma forma que crítica feita por pessoas com autoridade, como chefes, professores ou até figuras públicas, também tendem a gerar um maior impacto emocional. Mas como assim, Vitória? Bom, você já esteve em uma situação em que um colega de trabalho, ou até mesmo aquela pessoa que você não tem muita afinidade no trabalho, faz uma crítica sobre algo relacionado ao trabalho? Talvez você simplesmente só ignorou, ou apenas relevou o que aquela pessoa estava falando, não dando a devida importância. Mas quando essa mesma crítica veio do seu chefe, vixe, aí é totalmente diferente. E muitas vezes fica difícil de ignorar essa crítica vindo do seu chefe, pois está diretamente ligado à sua percepção de sucesso e reconhecimento. Mas eu acho importante, antes de começar a te falar formas de lidar, com as críticas e tal, falar sobre a diferença entre críticas construtivas e destrutivas, pois nem toda crítica ela é criada com o mesmo propósito. E aprender a diferenciar uma da outra é essencial para você saber quais você deve acolher e quais você simplesmente deve descartar. As críticas construtivas, elas são feitas com a intenção de ajudar você a melhorar. Então, elas são para te orientar para um crescimento, apresentando observações específicas e sugestões práticas de mudança. O objetivo é apontar o que pode ser aprimorado, mas de uma forma totalmente respeitosa e empática. E as características delas são apontar o problema de forma clara e objetiva, são acompanhadas de sugestões ou soluções práticas, elas focam apenas no comportamento, no trabalho, na ação, e não na pessoa em si. Elas não são pessoais. E elas são transmitidas sempre de forma muito respeitosa, com um tom que demonstra uma boa intenção. Por exemplo, se você precisa fazer apontamentos sobre a apresentação e o relatório do seu colega de trabalho, você pode falar: seu relatório foi bem detalhado, mas talvez você possa incluir alguns exemplos mais práticos para deixar a apresentação mais envolvente. Isso pode ajudar o público a entender melhor as suas ideias. Então, nesse cenário, a gente falou apenas da apresentação em si e não da pessoa. Já as críticas destrutivas, por outro lado, elas têm como principal objetivo ferir, diminuir ou desencorajar alguém. Elas geralmente não apresentam solução nenhuma
e podem ser baseadas em opiniões pessoais, em julgamentos superficiais ou até mesmo em inveja e ressentimento. Suas características são respostas sempre vagas ou exageradas, sem apresentar fatos ou exemplos claros. Muitas vezes focam em atacar a pessoa e não no problema em si. Elas já têm um tom meio agressivo, sarcástico e até mesmo condescendente. E não oferecem caminhos de melhoria, então eu não te dou, uma opção de como você pode melhorar nisso. Então, se voltarmos no exemplo acima, que eu falei, a pessoa poderia falar desse jeito, nossa, esse relatório foi muito péssimo. Como você entregou algo tão ruim assim? Nesse caso, não tem clareza do que foi ruim. O que tá ruim no meu relatório? Né? Como eu posso melhorar? Qual é a solução que eu tenho? Na verdade, esse comentário só serviu para desmoralizar alguém, sabe? E é importante destacar que críticas construtivas são aquelas que oferecem sempre caminhos para a gente melhorar, algo que podemos usar para crescer. Já destrutivas servem só para destruir. Ela, já fala sobre isso, não tem conteúdo, mas o tom, a intenção e a abordagem ela é muito clara. Então, nem sempre é fácil de reconhecer de imediato se a crítica ela é construtiva ou destrutiva, dependendo da forma como a pessoa fala. Mas aqui tem algumas perguntinhas que eu queria deixar para vocês, que vocês podem fazer. Então, qual é o tom e a intenção que está por trás dessa crítica? Uma crítica construtiva geralmente vem num tom calmo, respeitoso, né? Enquanto a destrutiva é um tom mais agressivo, sarcástico, né? Como a gente comentou. Então, tenta reparar, assim, ainda mais quando a gente conhece a pessoa, a gente acaba percebendo quando ela, altera o tom de voz e passa a ser sarcástica com a gente, algo do tipo. Além disso, a crítica ela precisa apresentar exemplos, fatos, né? Então, as construtivas elas sempre trazem exemplos muito específicos do que eu preciso alterar, do que precisa ser melhorado, né? O que eu preciso fazer para atingir aquilo. Já destrutivas, elas são vagas e genéricas. E será que há sugestões práticas para eu aplicar? Então, uma crítica construtiva, ela vai te oferecer um caminho. Então, isso daqui não ficou muito legal, a gente pode melhorar com aquilo. Ou, isso daqui precisa melhorar, vamos tentar fazer desse jeito. Já as destrutivas, elas vão só apontar falhas sem indicar nenhuma solução. E, às vezes, a falha é você mesma, né? Não o problema em si. E como você pode lidar, com essas críticas? Bom, cada pessoa ela reage de uma forma diferente. Isso tem muito a ver com a forma como enxergamos a nós mesmos, as nossas inseguranças e também o nosso nível de confiança. As críticas elas podem funcionar como um espelho que reflete não só o que os outros veem, mas também como nós nos percebemos, sabe? As nossas forças, as nossas fragilidades. Quando uma crítica ela aborda um ponto onde nos sentimos inseguros, ela pode oferecer ser maior, mais dolorosa do que realmente é, né? E aí a gente acaba intensificando ela. Isso ocorre porque ela reforça uma crença que já existe dentro de nós mesmas. As críticas, elas reforçam pontos fracos, que tendem a provocar emoções como vergonha, ansiedade ou frustração. Isso porque somos naturalmente mais sensíveis nessas áreas onde sentimos que não estamos à altura das nossas expectativas, sejam das nossas expectativas ou das dos outros, sabe? Quando a gente acaba estando confiante em relação às nossas capacidades, a crítica ela é só vista como uma forma de oportunidade de aprendizado e não necessariamente como um ataque pessoal. Caso contrário, eu já relevo, sabe? Pessoas confiantes elas têm mais facilidade de separar suas ações e das suas identidades, percebendo que errar não as torna menos capazes. E por isso, agora vamos falar um pouquinho sobre dicas práticas, assim, ações mesmo, para a gente adotar, para como lidar com as críticas de forma mais eficaz, sabe? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar para você é respire. Essa é uma técnica infalível para muitas coisas na nossa vida. A reação impulsiva, ela é natural, tá? Ninguém vai te julgar por ela. Porém, ela vai agravar cada vez mais a sua situação.
Então, eu sei que é muito mais fácil falar e difícil fazer na hora, colocar em prática, mas tente da próxima vez que alguém te dar uma crítica, né, trazer isso para você, antes de tentar se defender, antes de reagir de uma forma impulsiva, pare, respire e reflita antes de necessariamente dar uma resposta. Isso pode ser o suficiente para você conseguir se acalmar, colocar a mente em ordem e assim evitar uma resposta que talvez você pudesse se arrepender depois. Além disso, escute ativamente. Ouvir com atenção não é apenas ouvir as palavras que a pessoa está falando, sabe? Mas tentar entender a intenção e o contexto por trás delas. Né? Então, quando alguém te critica, pergunte mais detalhes. O que realmente eu posso ser melhorado? Como? Né? E reflita e analise sobre a crítica que essa pessoa está te falando. Nem todas as críticas, elas merecem uma reação imediata. E depois de ouvir a crítica, dê um tempo também para digerir. Às vezes ela tocou num ponto muito sensível seu e pode ser necessário um processo, né? Você tem que ter aquele processo de parar, pensar sobre a crítica, entender como ela pode ser útil para você e assim, né, para você ir para o próximo passo, realmente. E antes da gente ir para esse próximo passo, eu queria falar para você, seja seletivo nas críticas que você aceite. Nem todas as críticas elas têm valor ou fundamento. E o que isso significa, né? Que nem tudo você precisa levar em consideração. Se alguém ela te critica sem base, de uma forma simplesmente cruel, lembre-se que isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você mesmo. E por fim, não leve nada pro pessoal, sabe? Às vezes a crítica ela é direcionada a um comportamento ou a um trabalho, não necessariamente a nossa essência como pessoa. Por isso lembre-se que as críticas elas não definem quem você é. Elas são, na maioria das vezes, sobre o que você fez e não sobre quem você é. Ao separar a crítica do seu valor pessoal, você consegue analisar de forma mais objetiva. E beleza, agora eu sei o que fazer quando eu ouvir uma crítica. Mas como eu sigo em frente? Tipo, o que fazer depois que eu parei, respirei, ouvi a crítica, realmente ela tem fundamento, não é pessoal, o que eu faço com isso, né? Então agora é o momento da gente focar de forma positiva em como transformar essa crítica em uma ferramenta de crescimento mesmo. Então, aceite e aprenda. Aceitar uma crítica, ela não significa concordar com tudo que foi dito, né, com a verdade do outro, mas reconhecer que às vezes há algo que podemos melhorar. Então, entender qual é o ponto que você precisa realmente melhorar e qual é o ponto que é o achismo da pessoa, sabe? Tenta entender como receber um presente. Você pode escolher o que você vai realmente aproveitar dele e como. Transforme também as críticas em ações concretas. Pegue a crítica que você recebeu e veja como você pode colocar em prática. Se alguém apontou algo que você possa melhorar, defina um objetivo claro para corrigir e como realmente você vai poder colocar aquilo em prática para se tornar ainda melhor. Então, isso é super importante. No caso de uma apresentação, é simples, você vai coletar os dados e vai colocar lá. Mas se for algo comportamental, tenta realmente, eu vou me policiar para toda manhã fazer isso, eu vou tentar mudar dessa forma. Tenta criar uma rotina para que você realmente consiga colocar aquilo em prática, sabe? E mantenha a confiança em si mesmo. Lembre-se que tudo o que você já conquistou até aqui, sabe? Não invalide todas as suas conquistas. As críticas, elas podem ser desafiadoras, mas elas não apagam o seu valor ou tudo o que você alcançou. Ao invés de tentar ela te paralisar, use isso para você realmente seguir em frente com mais força, sabe? Eu sei que as críticas, elas são inevitáveis, mas a forma como lidamos com elas pode realmente transformar o impacto que elas têm na nossa vida. E lembre-se, a crítica ela é apenas uma oportunidade disfarçada para o seu crescimento pessoal e profissional. Bom, eu espero que as dicas de hoje tenham ajudado pelo menos um pouquinho a você a ver as críticas sobre uma nova perspectiva e como utilizá-las como oportunidade para o seu crescimento pessoal e profissional. Se você gostou desse episódio, não deixe de me seguir aqui no Spotify e de se inscrever no meu canal no YouTube. Assim você não vai perder nenhum conteúdo que sai aqui toda semana. Além disso, se você tiver
teve algum insight, ou teve alguma dica ou posicionamento que gostaria de compartilhar comigo, fica à vontade para me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria. Até a próxima!